Olá, meu caro telespectador. Mais uma vez pedimos licença para entrar no aconchego do seu lar com o programa Caminhando com Maria por uma Família Feliz. Um programa do Movimento Familiar Cristão de Maceió, transmitido através da TV Maceió, canal 22 da NET. E também pela internet através do portal maceoagora.com.br e tvmaceió.tv.br. Este programa tem o desafio de levar aos telespectadores da TV Maceió, canal 22 da NET, assuntos direcionados à família, à evangelização e também à divulgação das ações do Movimento Familiar Cristão, o nosso querido MFC, que já está em Alagoas há 34 anos. No programa de hoje, estamos contando com a participação valiosa novamente do nosso querido padre Manuel Henrique de Melo Santana, nosso assessor eclesiástico, e bem assim dos companheiros Marcos Errá, jovem atuante do Movimento Familiar Cristão, e o nosso querido coordenador de Maceió, professor Périx Argulo. Para iniciar propriamente o programa de hoje, vamos invocar o Espírito Santo, compenetrados e ouvindo a música. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da tua consolação por Cristo nosso Senhor, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Cheios do Espírito Santo, iniciamos o programa de hoje agradecendo aos nossos convidados pela disponibilidade de estarem aqui. E a você, telespectador,
amigo, pela audiência. Estamos no mês de agosto. E no mês de agosto nós comemoramos o Dia do Pai, ou o Dia dos Pais, dos nossos pais. E nada melhor para conversarmos nesse programa do que um tema envolvendo o pai e a família. E escolhemos como tema a importância do pai na família cristã. Daí porque estamos aqui hoje com o Padre Manuel Henrique, professor Péricles e o nosso amigo Marcos, para justamente falarmos aqui e com você, telespectador, sobre a importância do pai, principalmente a importância do pai dentro da família cristã. Qual a importância, Manuel Henrique, inicialmente, do pai? Você que é o pastor, você que é aquele que prega a união, que prega a valorização da família, a importância do pai. Olha, há uma coisa nova que eu digo que é uma das riquezas, uma das contribuições da modernidade, inclusive por conta das ciências e da psicologia, a presença do pai na família tem o lado da psicologia, e aí Freud, Adler, Jung, certamente contribuíram para isso. Hoje, nós temos a presença do pai garantida na família. Cresceu a consciência da presença desse homem. Não só a família tomou consciência de que ele é necessário, de que ele é importante, mas ele também tomou consciência disso. Eu me lembro, no meu início da vida de padre, a figura do pai era apagada. A figura do pai quase que não funcionava, não aparecia. Não é somente por conta da comemoração do Dia dos Pais, não. Porque ainda há muita diferença. Ainda há uma diferença entre a comemoração do Dia das Mães e a comemoração do Dia dos Pais. Há uma defasagem. Eu espero que com o tempo a gente possa até suprir essa carência. Mas hoje o pai tem uma presença. Quem foi que viu no passado um pai acalentando seu filho? Quem foi que viu no passado o pai trocando fralda, fazendo comida para o seu filhinho, brincando com ele? Não. Pai era uma figura muito séria, uma figura com quem jamais se brincava. Era uma figura séria demais. Pai é pai, a mãe não. Com a mãe a gente sempre tinha um outro jeitinho e ela também um jeitinho com a gente. Mas pai é aquele que briga, que castiga, que faz também a sua vida muito independente, de tal maneira que o filho não sabe bem ou não sabia bem a vida do pai. Hoje não é diferente. A criança brinca com o pai, se enrola com ele no chão, brigam. Isso é que faz a beleza da figura e da importância do pai na família, James. Realmente, e com relação à figura do pai, dizem que a autoridade do pai na educação dos filhos, no mundo atual, é um problema muito sério para as famílias. Eu pergunto, é verdade, Marcos? Eu acho que o grande problema hoje está relacionado a limite. E como é que você conquista a autoridade? Uns conquistam a autoridade pelo medo, pela força. Outros conquistam pelo exemplo. E ensinando nas pequenas coisas é que começam a legitimar aquele papel que se ocupa na família. Colocar limites não é emprestar castigos físicos, colocar limites não é restringir o convívio social, colocar limites é estabelecer tempos, é justificar a necessidade de algumas medidas, colocar limites é dialogar, é conversar, é construir uma relação que não pode ser só unilateral, é uma relação que tem uma via de mão dupla. Se o pai tem direito a conviver com os filhos e deve fazê-lo, o filho também tem direito de ter acesso ao pai. E às vezes isso que não acontece. Às vezes, como a comunicação
interrompida de alguma forma, isso vai começando a gerar os problemas de autoridade e os problemas de relacionamento. Acho que a autoridade é um dos aspectos de um problema maior, que é o problema de relacionamento. Daí a dizer-se que também o pai tem que ser um misto de conciliador e disciplinador. Conciliador, educador, o pai tem que ser o colega, o companheiro, e saber distribuir o tempo dele. Tem um tempo para o trabalho, tem um tempo para conviver com a companheira, tem um tempo para os filhos e tem o tempo para ele também, né? E acho que essa é uma das dificuldades da vida moderna da gente. A gente conseguir ter uma gestão desse tempo para cuidar de tantas ocupações e tantas atribuições que todos temos. A família vive um caos, Pérez, diante dessa situação? Ausência de autoridade, ou autoridade demais, falta de disciplinamento, ausência de amor, de conciliação. Olha, o mundo moderno nos trouxe uma série de prejuízos, inclusive em função de toda essa gama de informações que a gente vive bombardeado, há uma confusão nas famílias, inclusive nesta perspectiva da autoridade do pai. Mas eu prefiro delinear aqui 3 gerações diferentes, né? O meu pai, eu como pai e os meus filhos agora como pai. Eu vejo que de qualquer forma há uma evolução e uma melhoria muito dentro desse processo. Eu via meu pai simplesmente como um provedor, aquele que trazia o sustento para a família, que trabalhava e que muitas vezes a gente nem conseguia vê-lo, porque quando ele saía nós estávamos dormindo, quando ele voltava nós também estávamos dormindo. Bem, deste projeto de meu pai eu já evoluir muito mais, quer dizer, um pai mais presente, um pai mais orientador, um pai mais acompanhador, quer dizer, um pai que realmente, como o padre Manuel Henrique bem o disse, já começou a trocar a fralda dos filhos, né? E na realidade não era nem trocar fraldas, que era mais complicado, porque tinha aquele clipezinho que tinha que colocar e que a gente tinha medo até de furar a criança. Hoje as coisas são mais práticas, né? E a gente teve uma convivência muito mais bonita, muito mais participativa, e esse caos começou também a desaparecer, porque a presença do pai se transformou mais intensa. Ou seja, o caos existiu e existe muitas vezes por falta da presença. Eu acho que ainda precisa melhorar essa presença do pai dentro do lar. Mas hoje eu me delicio vislumbrando os meus 4 filhos, meus 4 rebentos, cuidando dos seus filhos, né? Dos meus netos, né? Graças à sua educação que você deu. Com certeza, né? Quer dizer, é uma relação de amor, de entendimento, de compreensão, né? E de realmente comprometimento dentro da nossa família. E eu realmente vendo os meus filhos, né? Na verdade, dos 4, 3 são pais, né? Ainda está o caçula que está faltando enveredar, mas disse que no próximo ano já estará nesse processo. Mas de observá-los, né? Como eles são um projeto bem mais melhorado, bem mais carinhoso, bem mais participativo do que eu fui. Porque realmente o tempo também melhorou em termos da ação do trabalho, da busca pelo sustento da família. E com a participação da mulher, a coisa ficou bem mais fácil, né? Embora eu já venha de uma geração em que a mulher também participava do orçamento familiar. Mas eu vejo que o caos só existe se realmente faltar aquela condição de amor dentro da família, dentro da condição de pai. Agora vamos a um tema, uma pergunta dentro desse tema. A ausência de espiritualidade durante a paternidade leva a família a uma crise, Marcos? Eu acho que sim. Acho que com a espiritualidade a gente tem valores. Com a espiritualidade a gente ganha exemplos. O papel da espiritualidade também serve como agregador. A experiência dos meus pais, dos meus avós em relação à minha criação e o que eu pretendo passar. Eu acho que Pérez foi muito feliz quando ele fez a colocação. E engraçado que a gente está aqui buscando um modelo de pai. Eu não sei se tem um modelo só de pai. Eu acho que tem tarefas que a gente costuma relacionar ao pai, outras tarefas que a gente costuma relacionar à mãe.
Há um tempo atrás isso era bem estanque, era bem dividido, hoje não é tão dividido assim, depende da necessidade. E com a espiritualidade vem valores, vem modelos, vem a compaixão, vem a perseverança, vem o perdão e vem a compreensão. Eu acho que isso ajuda na harmonia do relacionamento. Acho que isso é essencial. Manuel, a não regular exercício da paternidade pode acarretar na criminalidade, dos números crescentes de criminalidade por parte de jovens, principalmente? Eu acho que sim. Se a gente for buscar esse fundamento da psicologia, né, nós haveremos de descobrir que a ausência do pai traz um desequilíbrio na família, de lugares de posicionamento. Principalmente emocional, né? De gênero até, né? O homem e a mulher, o pai e a mãe, cada um deles diferente, e cada um deles traz a marca de algum símbolo, né? Nós somos marcados pelas referências. Qual é a referência de um pai? Desde aquele que cumpre a missão de manter a família, mas também aquele que mantém a família, de dar segurança, de mostrar o caminho, de ter uma palavra firme, forte, sem gritar, sem fazer medo. Muita gente pensa que educa gritando, já não é mais assim, já passou esse tempo. Mas a figura do pai é a figura daquele que mostra, até pelo aspecto físico, a segurança que qualquer filho precisa. A mãe traz um outro lado mais maternal, mais, eu diria, carícia humana, né? Mais coração. Se a gente pode dividir, é verdade que não se pode dividir tão estritamente, né? Uma razão e outro coração, não pode. O coração tem que ter razão, a razão também tem que ter o coração, mas um deles apresenta mais. E a soma dos dois, a união dos dois, dão aos filhos um equilíbrio. É um equilíbrio emocional, que é muito importante, um equilíbrio religioso, espiritual. E aí eu fico vendo uma coisa muito importante, a figura de Jesus. A figura de Jesus, que eu nunca vi alguém ter tanta ligação com o Pai e falar tanto no Pai durante a sua vida, está no Evangelho, do que Jesus. E eu me lembro aqui da história do filho pródigo. Aquele pai que Jesus apresenta como o pai daqueles dois meninos, né? Um saiu de casa, o outro ficou. A gente é até levado a apedrejar o que saiu, pensando que o que ficou em casa é melhor, e não é. Essa que é a inversão de valores no final da história. Mas aquele pai que ficou curioso, com o olhar estendido pela estrada, aguardando um filho que pudesse um dia vir, aquele pai que abraça, que beija, que cuida, e que cuida para arranjar roupa, anel e tudo mais, ele termina, aí eu acho que ele faz o papel, né, de mãe. Até porque na história não se fala na mãe. Quem é a mãe? É verdade. A mãe é cumprida, o papel dela é cumprido na figura daquele pai. Eu admito que quando os dois conseguem fazer isso de maneira completa, de maneira perfeita, não há muita discussão de pai e mãe, sim, não, mas há a diferença de um e de outro que permanecerão para sempre. E dentro desse contexto, Manuel, que você fala, a dignidade da paternidade, ao longo dos tempos, passou a ser marca para a formação das famílias. O que é que você acha? Agora, contanto que não seja aquela marca do machismo, né? Sim. Que isso está em decadência. Se alguém ainda persiste em ter isso, desculpe-me, você está decadente, conservador, A pessoa tem que evoluir com o tempo. Claro. Nem precisa você ir para a universidade. O mundo mudou. E olhe para o papel de Jesus Cristo. O que é que ele diz de Deus? Antigamente, para a gente, disseram que Deus era aquele castigador, que o olho dentro do triângulo, que nos vê, que nos olha, que nos acompanha, que bisbilhota a nossa vida para castigar.
Não, isso está longe, passou. Essa imagem de um Deus castigador já foi. Agora é um Deus misericordioso. Um Deus que está junto, que acompanha o cara que perdeu a ovelha perdida e vai lá na procura de uma única ovelha e deixa as 99 lá. Então é essa a imagem de um Deus Pai, de um Deus paternalmente misericordioso, tão paterno que se parece com uma mãe na parábola do filho pródigo, não. É a parábola do Pai misericordioso. Essa pergunta não posso fazer ao padre, apesar dele ser pastor, do final ele vai responder como pastor. O que significa ser pai? Marcos. O primeiro sentimento que me veio foi de responsabilidade. Responsabilidade por ter nas minhas mãos, junto com minha esposa, o dever de sustento, de guarda, de educação de outro ser. A responsabilidade para a formação de um indivíduo que é complexo, na sua intimidade, na sua vida com outras pessoas. Pai, para mim, também virou sinônimo de persistência, de paixão pelo que eu faço e em relação à minha filha. Pai, para mim, também virou sinônimo de família, porque eu não dissocio pai e mãe de família. E o curioso é ver que pessoas que não tiveram a oportunidade de conviver com seus pais, mas se tornam ótimos pais para os seus filhos, pelo que aprenderam na convivência com outras pessoas. Pai, para mim, virou sinônimo principalmente de futuro. Eu passei a ter medo do futuro. Comecei a pensar em não fazer determinadas coisas ou pensar melhor no que eu ia fazer, porque agora eu tinha alguém para me preocupar. Tá? E eu redefini a minha noção de afeto e de amor a partir do momento da paternidade. Eu passei a compreender melhor os meus pais e a relação do chamado amor incondicional, que é difícil de você entendê-lo enquanto você não vive a experiência. E isso foi um divisor de águas na minha vida. A partir da paternidade, eu acho que eu acabei me tornando uma pessoa melhor. Principalmente porque eu tive que enfrentar algumas fraquezas, alguns pontos negativos, e precisei aprender a trabalhar eles. Porque se eu não trabalhasse eles, eu não ia conseguir desempenhar o papel da forma como eu gostaria de desempenhar. Péricles, e para você, o que significa ser pai? Com seus 40 e... Mas eu acredito que ser pai é ter uma missão de continuidade da vida através da sua esposa, e é uma irradiação do seu amor, do amor de duas pessoas. Está lá em Gênesis, né? Que Deus une dois homens, né? Ele vai deixar pai e mãe e vai se transformar numa só carne e vai criar, exatamente, crescer e multiplicar. E nessa condição de crescer e multiplicar, não é simplesmente gerar filhos, é realmente gerar seres humanos e contribuir para que a sociedade seja melhor através da continuidade da família. É uma missão muito importante, uma missão difícil, uma missão que ainda precisa muita preparação. Infelizmente, o mundo evolui, mas não existe uma escola de pai. Não é que a gente queira que haja um roteiro para se criar filhos, mas eu acho que tem alguns caminhos que poderiam ser trabalhados através até das experiências de outros pais, onde a gente poderia discutir e trabalhar algumas questões da própria educação, da própria formação humanística do ser humano. Eu acredito que é uma missão importante de continuidade da própria criação de Deus. Deus, na condição de pai, nos transmite também essa condição de pai para fazer com que a criação humana persista no mundo. Eu acredito que o movimento familiar cristão, nesta questão, está muito bem, porque está procurando dar a sua contribuição para que a gente realmente forme famílias humanísticas e seres humanos melhores para a sociedade que nós vivemos. Senhores telespectadores, voltamos para um breve intervalo e logo, em instantes, voltaremos com o programa Caminhando com Maria por uma Família Feliz.